Olá, que bom estar aqui com você. Depois de muito tempo, estamos de novo iniciando as lives. E a de hoje não poderia ser mais especial. É uma live na qual a nossa convidada é uma mãe atípica. Ela tem um filho autista e vai contar muita coisa a respeito do que é ser mãe de uma criança autista, do que é ser professora de uma criança autista ou de muitas crianças que têm necessidades das mais diversas. Então hoje você está convidado para participar desse mês que é tão importante sobre a divulgação, o nosso compromisso em acolher, em deixar de ser preconceituoso com aqueles que são autistas. A nossa convidada, a Elaine, professora Elaine, eu tô aqui tentando convidá-la. Isso! Vai estar aqui conosco. Não foi, Elaine? Entrar ao vivo com... Isso! Oba! Boa noite, Elaine, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Eu é que te agradeço por ter aceito esse convite e um mês tão importante que é o mês de abril, onde a gente divulga a respeito do que é o autismo, que não precisa ter medo, muito pelo contrário, nós precisamos ter cada vez mais consciência para poder colaborar para que todos efetivamente possam exercer a sua cidadania, inclusive a pessoa autista, criança autista, de qualquer idade, não é verdade, Elaine? Isso mesmo. Primeiro eu quero agradecer o convite, para mim é uma honra, a primeira live do ano, estou muito feliz. Também feliz de ter você com a nossa causa. Falar sobre autismo, reservar um tempo, vocês que estão aqui com a gente, as pessoas que vão ver a live depois, reservar um tempo e dizer, eu quero entender mais sobre autismo, eu vou contribuir de alguma forma, é muito importante. Então, parabéns por todos que vão ver essa live depois, que vão acompanhar com a gente, principalmente para você. Obrigada por essa oportunidade. Olha, Elaine, é impossível a gente fechar os olhos diante de uma necessidade, né? Eu sempre, não é sempre que eu consigo, mas na medida do possível, eu sempre tento me colocar no lugar da mulher, da mãe, da professora, né? E se o meu filho fosse autista, que tipo de apoio eu gostaria de receber das pessoas? Né? Eu não quero um olhar com pena, eu quero um olhar que vá em frente, você está certa, tem que lutar pelos direitos da criança, porque hoje a gente está conhecendo o autismo. Daqui a pouco pode aparecer um outro tipo de comportamento e nós vamos ter que também aprender a lidar com isso, porque querendo ou não, são seres humanos, em primeiro lugar, né, Elaine? Todo mundo tem o direito de viver uma vida digna. E É, mesmo que seja na luta. isso aí. Quando você diz como é ser professora e ter um diagnóstico de autismo, e aí eu compartilho com outros diagnósticos, muitas professoras que veem seus filhos com alguma questão que atrapalha a questão de alfabetização, e a gente, professora, a gente é como se tivéssemos, né, a obrigação por ser professor para que nossos filhos caminhem dentro da perfeição. E não é assim, né? Filho de professor é igualzinho filho de todo mundo. Passa pelas mesmas fases de desenvolvimento e podem ter vários tipos de distúrbios, né? Do neurodesenvolvimento infantil, que é o que aconteceu comigo. E aí sim vem a pergunta: que suporte essa criança precisa?
Aonde estão esses suportes? Então, eu estou aqui hoje, como você bem disse, não é fácil sair do chão da sala de aula e estar aqui do outro lado da telinha, né? É um passo que a gente percorre. E importante, agora que já percorremos esse passo e a gente já entende um pouquinho mais sobre o que são esses suportes pedagógicos e nós conseguimos ver os resultados, trazer para a discussão e dizer assim, bom, agora nós já entendemos, já sabemos que o autismo está aí, já sabemos que tem muito, várias em cada sala, o que é que eu, professor, vou fazer? O que é que eu Exatamente. posso fazer? Qual é o rumo que eu vou tomar? Então, um pouco disso a gente vai conversar aqui hoje, né? Perfeito. Elaine, então, eu ia pedir para você contar um pouquinho sobre você, se apresentar, falar, porque eu acho que é muito melhor ouvir você falar de você do que eu ficar papagaiando. Imagina. Meu nome é Elaine Moreira, sou mãe atípica, professora há mais de 20 anos. A minha área de atuação é educação infantil e os anos iniciais da educação básica. Minha formação é em magistério, pedagogia, já tenho 20 anos de profissão, então eu já caminhei aí dentro de como era. E depois vieram as pós-graduação, que é em psicopedagogia, em educação inclusiva. Agora estou terminando uma terceira, que é em suportes pedagógicos para crianças com autismo, que na verdade o nome do curso é materiais estruturados para pessoas com autismo, dentro da metodologia TEACH. Então, todo esse estudo, ele é muito importante, ele foi base para a formação de eu estar aqui. Mas a necessidade de pegar esse conhecimento científico e trazer para a prática há uma distância, sabe por quê? Os professores, nós estamos na correria, então a gente pega os livros para ver. Mas dali de tirar do campo da ciência, daquilo que tem evidência científica e trazer lá para a sala de aula, há um espaço de tempo que às vezes a gente não tem esse tempo. Então é aí que eu estou. Eu estou nesse espaço. Um espaço que vai ser a ponte entre aquilo que a ciência traz de suportes pedagógicos que funcionam para as crianças com autismo e como isso se aplica na prática. Então, o meu trabalho hoje ele é voltado principalmente em levar essas informações sobre quais são as ferramentas e metodologias que podemos incorporar na nossa prática pedagógica. Também estou hoje trabalhando como professora de AE. Hoje está bastante divulgado, né, essa questão, que é um apoio que a educação regular traz para as pessoas com deficiência. E nessa decisão de trabalhar na sala de atendimento educacional especializado foi muito boa, porque eu consigo trazer esses conteúdos, que eu sou uma pesquisadora sobre isso, né, para a prática, e isso a gente consegue ajudar e levar essa informação para mais pessoas. Então, resumindo, minha atuação é essa, minha formação, e o meu objetivo é aprender cada dia mais com as crianças. É muito bonito tudo que está no livro, mas como elas respondem, é importante que a gente saiba, porque cada uma responde de um jeito, e aí como é que nós vamos passar isso para o professor? É a neurodiversidade. Neurodiversidade, neuroplasticidade, parece que a gente aprendeu a pensar assim, né? Só de uma maneira, esperando um aluno, um filho, uma criança que seja com um comportamento, com um desempenho ideal. Ideal é aquilo que nós temos, né? Independente. E aí, os caminhos, as barreiras, é a gente que tem que conseguir construir, né? E ganhar espaço. E garantir que outras pessoas também ganhem espaço. Elaine, como a gente está no mês de conscientização do autismo, você poderia falar um pouco para a gente o que é o autismo, como que ele se apresenta,
Essas características, a criança nasce autista, ela, depois de um tempo que ela se torna autista, é uma questão genética, é uma doença, é uma característica, né? O que é isso para a gente, né, esmiuçar e começar a pensar mais claramente a esse respeito? Uhum. Então, importante dizer, e a gente vê em muitos lugares as pessoas falarem erroneamente que autismo é uma doença, não é, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não é considerado deficiência para critérios de direitos, devido à complexidade, né, do autismo. Então, ele é considerado deficiência com relação aos direitos que a pessoa com autismo tem. Mas não é uma doença porque a gente não sabe a causa, então a gente não tem uma cura, então não é uma doença. São cérebros que pensam e aprendem diferente. Os autistas costumam dizer, os autistas verbais, eles enxergam diferente, eles pensam diferente, eles ouvem diferente e eles sentem tudo diferente, mais intenso o barulho, o frio, a comida, os gostos. Então, eles funcionam diferente. Não é errado, é diferente. Então, o que é o autismo? Na nomenclatura, a gente traz que autismo é um transtorno que afeta principalmente a comunicação, ou seja, não é só a fala. Tem criança que fala ou que repete alguma coisa, mas se você começar um diálogo, perguntar alguma coisa para ela, ela não responde. E às vezes as pessoas falam, mas ela fala. Ela fala, mas ela não se comunica. Então, no diagnóstico vem comunicação. Então, tem aí alguma alteração na comunicação, na parte social de interação. Não gosta muito de brincar com as outras crianças. É que não gosta, a gente não pode dizer não gosta. Não está junto com as outras crianças, não tem essa preferência, a gente não enxerga isso. E também alguns movimentos e maneiras estereotipadas, brincar sempre com o mesmo brinquedo, fazer algum movimento ou não. Isso é importante para a gente não pensar que autismo é aquela criança que faz assim, que não sabe, que não entende, que tem um comportamento diferente. Não é só isso. Isso existe? Existe também, porque nós temos as nomenclaturas. Você perguntou como ele se apresenta. Ele pode se apresentar em 3 graus que hoje são os graus atuais que a gente conversa, que é o grau de suporte 1, que antigamente a gente falava leve, chamava-se de Asperger, grau de suporte 2 e grau de suporte 3. Esse grau de suporte 3, o 2 e 1, não são iguais. Mesmo tendo 3, dentro do suporte 3, tem uma série de divisões. Isso. Teve uma vez que eu falei para uma pessoa, meu filho é grau de suporte 3. Ela falou, mas como? Se ele nada, vai para a escola, ele se comunica através de aplicativo. Ele foi falando tudo que ela imaginava. Eu disse, mas se eu soltar da mão dele na rua, ele entra na frente do carro. Então, essa coisa de grau de suporte não tem muito a ver só com inteligência, mas tem a ver com a vida da criança, o suporte que ela precisa para ela sobreviver. Porque antes de falar até de educação, a gente estava conversando isso antes, a gente está falando de qualidade de vida, né? Então, tudo que eu vou trabalhar, isso traz um pouco do que a gente faz na escola, é trabalhar para autonomia, para independência. A gente vai conversar sobre isso. Então, está ligado a isso. Então, o autismo ele se apresenta assim, em graus de suportes diferentes em cada pessoa. Não é uma doença, é de fato um transtorno do neurodesenvolvimento e que nasce com a criança. E aí alguém vai perguntar assim, é genético? Hoje, dia 11, o que a gente tem de estudo é que é genético e ambiental. É uma junção das duas coisas, né? Só que isso pode mudar amanhã. Tem muitas pessoas pesquisando várias linhas
que elas acreditam que possa ter influência. Então, hoje, nós temos isso, que a ciência traz para a gente que tem isso. Por quê? Ambiental também. Tem várias circunstâncias. De repente, são questões do nascimento, não é só genético. E tem também a parte do meio social, dos estímulos que essa criança vai ter, como é que esse cérebro vai responder. Mas a gente não sabe precisar nada disso. E acontece muito, Maria, o autismo regressivo, que aí as pessoas dizem, ele não tinha autismo, mas com 1 ano e meio ele teve. Que é o caso do meu também, do meu filho. Na verdade, não. Hoje em dia, a gente olhando para trás, nós não víamos na criança pequena esses sinais que a gente achava que era autismo. Mas às vezes uma sensibilidade maior, um olhar menos, não se importar muito em ter contato com as pessoas, mas às vezes começa a falar. E aí, quando chega com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, acontece. Acontece do autismo realmente aparecer as características dele. Então, mas não é que ele apareceu ali. Já estava com a criança, mas o tempo que ele normalmente se apresenta é nessa idade. Entendi. E, Elaine, você está falando bastante a palavra suporte. Suporte um, dois, três. E eu estou entendendo que esse suporte é o tipo de auxílio que uma pessoa adulta pode oferecer para quem é autista. Existe o autista, né? Exemplificando, existe o autista que ele pode trabalhar e viver sozinho? Existe o autista que vai sempre precisar de alguém mais ou menos de olho nele? Existe o autista que vai precisar a vida inteira de um adulto acompanhando ele em todo tipo de atividade? Esse suporte que você está falando de um, dois e três, são essas necessidades peculiares a cada um. Seria isso? É exatamente isso. Você foi muito assertiva. É como a sociedade, a família, a escola vai precisar oferecer para essa criança, para esse jovem, para esse adulto, que tipo de suporte. Existe autistas que descobrem que são autistas agora, adultos, 40, 50 anos, tem muitos, e é muito interessante, eu gosto de ouvi-los, porque às vezes um filho teve diagnóstico, aí começou a estudar, mas parece que eu tenho essas coisas, né? E mais esse autismo dessa pessoa que não foi diagnosticado anteriormente foi porque era dentro do grau de suporte 1 e ele teve estímulos e a gente não sabe explicar como, mas o autismo não foi empecilho para ele casar, trabalhar, ter uma boa profissão, etc. Então tá tudo ok. Então existe tanto esses que estão descobrindo agora, como aqueles que estão crescendo com suporte 2 e evoluem para suporte 1. Então, é muito interessante quando a mãe tem diagnóstico e a criança está no suporte 3, quando as terapeutas, a gente trabalha sempre numa visão multiprofissional, com várias pessoas envolvidas, que é a rede de apoio dessa criança. Normalmente eles dizem assim, olha, hoje ele está no grau de suporte 3. Ele precisa de ajuda para comer, para ir no banheiro, ele usa fraldas, ele precisa disso, não se come. Nós vamos trabalhar para que ele, se ele responder bem, ele seja de grau de suporte 1 e ele seja independente. E é tão interessante que eu já acompanhei pessoas assim, que hoje estão com 13 anos e já estão independentes, já estão tirando carteira de habilitação, então estão vivendo isso. Nossa, que Porque é bom. possível. Então, hoje um diagnóstico não é uma sentença. Não, antigamente, quando a gente não tinha muitas informações, a gente ficava mais triste ainda, porque é uma situação difícil de aceitação. Mas hoje que a gente sabe que tem os tratamentos e que quem tem condição, né, não vamos entrar nessa parte, mas tem todo aí um gasto financeiro, um investimento de pessoas certas que têm o conhecimento necessário. Específico, né?
Isso, essa criança consegue. E tem aqueles que eram 3, mas que estacionam no 2. Não conseguem chegar no 1. Tem. E tem Entendi. aqueles que estavam dentro do 3, mas que ele sempre vai melhorar. Alguma coisa vai melhorar. Está ainda dentro do 3, mas está aqui na pontinha, chegando no 2, suporte 2. Ou seja, melhorou muito. Então é interessante a gente ver o tanto que eu preciso ajudar e o tanto que ele já consegue fazer com independência. E isso dá uma esperança gigantesca para todos nós, inclusive para nós professores, que fazemos parte desse processo. Mas essa questão do suporte, do que se trata? O que a gente faz? Você já foi dando umas dicas. Olha, a gente vai. É uma espécie de treino que ele precisa para ter segurança, ir ao banheiro e saber que primeiro ele tem que abaixar a calça, depois ele tem que sentar. Depois, é nesse sentido que é o suporte. Pode ser entendido como, em algumas situações, um treinamento. A gente consegue alfabetizar um autista de suporte 2 ou de suporte 3? Como que o suporte funciona nessa diversidade tão grande que a gente precisa entender, estar atento, observar as características e ficar pensando, bom, para aquele autista eu posso fazer isso. Isso é o que ele vai conseguir responder. Como é que funciona esse suporte, Elaine? Porque essa é a Para nós, parte mais interessante. Eu nunca tinha conversado com ninguém, eu não sabia que existia essa possibilidade. Quando você falou para mim, eu falei, gente, vamos divulgar isso, né? Porque as pessoas precisam saber. sim, isso mesmo. Principalmente nós, professores. Eu luto muito pelos professores, porque eu vejo no ambiente, na cidade que eu trabalho, eu sou de Guaxupé, tem profissionais muito comprometidos e que têm feito grandes coisas na vida dessas crianças com autismo. E esse grau de suporte, como ele funciona, a gente precisa realmente falar e as pessoas precisam saber. O grau de suporte vai depender de uma avaliação. Trazendo para a escola, vou trazer isso para nós, tá? Nós temos o plano de ensino individualizado chamado PDI, né? Então, a criança Uhum. chegou na escola, primeira coisa, ela passa ali para uma triagem, onde é feita uma pesquisa na secretaria, depois tem uma entrevista com a professora, que ela vai perguntar como é o uso do banheiro, que tipo de ajuda você dá à mãe. Começa sempre ali do que a família faz, do que eu vou fazer, não começa do nada. Então, aí, essa professora vai perguntar. E nós temos todo um repertório de perguntas já do PDI, que a professora vai fazer, que às vezes foge um pouquinho do padrão. Como é o uso do banheiro, se ele tem algum tipo de crise, quando ele fica nervoso, como ele se manifesta, como que ele se apresenta. Se ele não fala, como é que ele se faz entender. Se ele gosta de desenhos no YouTube, quais são os desenhos? O que deixa ele calmo? Qual é o tipo de música que ele gosta? Tem uns que gostam de você da música. Tem uns que adoram músicas brilha, brilha e estrelinha. Tem Uhum. aqueles que gostam das músicas rápidas. Então, até isso eu preciso saber. Como é o som? Como não é? Ele gosta, ele não gosta? Ele senta numa cadeira, ele senta no chão. Então, a primeira coisa é isso. Então, eu já tenho isso pronto. A mãe já me passou, mas eu preciso ver. Aí a criança chegou na escola, eu vou experimentando, vou dando o suporte afetivo que ele precisa e vou observando. A palavra é observar, porque às vezes acontece duas coisas. A família diz que em casa ele faz sozinho e na escola a gente vê que não é bem assim. E há um outro tipo de família que diz que ele não faz e a gente dá a chance para ele fazer e ele faz. Tipo, comer sozinho sem pôr na boca. Então, a gente escuta, mas a gente faz a experiência de ver como a criança ali na escola, ela consegue resolver as coisas do cotidiano. E a gente vai observando e anotando, e ali a gente vai desenvolvendo esse suporte. Bom, na minha sala tem um mural que tem um planejamento das atividades.
mas são fotos que não é a foto do parquinho, nem a foto da comida. Para ele não fez sentido. Eu preciso de um suporte de rotina visual. Eu vou tirar a foto do prato de comida que ele gosta, porque às vezes ele gosta só do arroz com feijão, vou colocar. A foto do parquinho, que é o balanço, que eu vi que ele gostou. A foto do professor de música, a foto, enfim, da rodinha da própria sala. Esse é o suporte visual, que é a rotina dele. É diferente da sala. Primeiro eu vi que ele não acompanha, observei como ele é. Tá. Aí eu já tenho um suporte. Agora vamos para o banheiro. O que a família me trouxe? Aí eu vou ver aonde a família está e se não tiver nada, eu vou ver com os terapeutas e ali a gente vai começar. Sim, o suporte de como é que eu vou no banheiro, quem não sabe, de abaixar a calça e depois fazer, depois levantar e tudo mais. Fazer higiene, E tudo. fazer higiene passo a passo. E é interessante que esses suportes há crianças que você trabalha com suporte, depois você verifica que ele não é dependente do suporte. Você já pode tirar o suporte, porque já aprendeu. Não é um suporte para a vida toda. O suporte, ele vai passando. O suporte, ele é um meio da criança compreender os passos. E depois, é tão interessante, Maria, que você ensinou pôr o sabonete, esfregar a mão várias vezes, enxaguar, fechar e secar. Se não tiver o processo inteirinho, eles falam, cadê o sabonete? Então, não tem como lavar a mão sem o sabonete. Naquele dia não tem um sabonete ali. Isso depende de generalização. E é importante a gente saber que esses graus de suporte, eles podem ir diminuindo, dependendo da pessoa. Então, aí nós temos suportes visuais, mas temos suportes, outros suportes que nós chamamos de adaptações de grande porte e de pequeno porte. Hoje nós sabemos que, na perspectiva da educação inclusiva, a gente tem materiais muito importantes e bons que fazem a gente entender o que é que a administração, o poder público, enfim, as pessoas da administração precisam fazer de adaptação, de suporte para essa criança. Ela precisa de uma pessoa para ficar com ela. Quem vai ver? Grande porte. Precisa de uma alimentação X. Sou eu, professor? Não, grande porte. Então, nós temos isso tudo enumerado no curso até que nós fazemos, depois a gente vai falar, nós temos isso. E o que é da minha responsabilidade, professor? As adaptações de pequeno porte, que são os suportes. Os suportes que a pessoa precisa. Ele precisa de um currículo adaptado. Ele precisa de uma flexibilização no conteúdo. A pessoa está lá lendo o texto, ele não foi alfabetizado ainda. Então, entra aí o primeiro suporte, você pensar e adaptar. Depois a gente tem a metodologia, que depois a gente pode falar mais, mas como é que ele aprende? A complexidade, o tipo de material, se pode pôr na boca, se não pode pôr na boca. Se eu posso pôr aquela folhinha cheia de coisa, ou se eu tenho que fazer uma dinâmica visual mais limpa. E tem também o processo aí de avaliação. Como é que vai ser a avaliação dele? Parece muita coisa, mas a gente, nós professores, hoje nós estamos falando aqui, pode ser novidade para muitas pessoas. Desculpe. Mas, com o tempo, você vai sentar, você tem um aluno, você vai bater o olho naquilo e falar assim, bom, deixa eu ver quem é esse aluno. Bom, como é que eu vou fazer com o currículo? Que tipo de material? Qual é o suporte? É esse. Ah, beleza. Nós vamos tirar de letra. É que nós estamos começando. Então, todo começo, nós estamos fazendo história, nós estamos começando. Mas o importante dizer para você, professor, para você, família, é que isso tudo já existe e que nós precisamos conversar mais sobre isso. E isso tornar uma coisa corriqueira, que a gente vai fazer sem ficar com muito receio de acertar ou não, né? Será que consegui explicar um pouquinho? Com certeza. E assim, as pessoas que nos
estão ouvindo, você que está ouvindo, se tiver alguma pergunta, faça para eu poder passar para a Elaine, se ficou alguma dúvida, se essa... Para mim está super claro, eu adorei a explicação a respeito do suporte. É uma outra visão, muito mais... como que eu estou me sentindo? Eu estou muito feliz, né? Porque está se desenvolvendo procedimentos para poder chegar no autista e melhorar a qualidade de vida, não só do autista, mas da família. Porque é uma preocupação, né? Será que essa criança vai depender de mim? E se eu morrer, o que vai acontecer com ela? Não é a primeira coisa que a gente pensa. E isso é um passo significativo. Não, ele vai conseguir, ele já está conseguindo. Por outro lado, né, Elaine, a gente também tem que pensar no nosso lado super protetor. O protecionismo não faz bem até um certo ponto, né? Você acabou de falar, não posso largar a mão do meu filho para atravessar a rua. Isso é proteção diante de uma limitação que ele tem agora. Não significa que vai ter a vida inteira. Mas arriscar, deixar fazer ou ensinar, encontrar meios de se comunicar com essa criança é fundamental. E esses caminhos vai abrindo, né, a cabeça das pessoas justamente para entender, peraí, então eu posso, meu filho faz isso, se eu insistir, né, ele pode escovar os dentes sozinho, ele pode pôr a pasta de dente na escova, enfim, ele pode qualquer coisa que ele faça sozinho é um ganho imprescindível para a vida dele, né? Eu estou bem satisfeita, muito feliz de estar aqui e podendo ouvir, porque algumas conversas nossas anteriores eu fiquei bem preocupada, né? Porque como é que a gente pode ajudar, né? Mas ela estou super contente, Eu, muito mesmo. eu E assim, gostaria de. parabéns pelo fato de você ser incansável nessa busca e agora, né, essa generosidade. Busca, estuda e agora compartilha com todos nós. Elaine, olha, eu tenho várias perguntas para te fazer. Como é que fica essa questão da legislação a respeito da criança autista, do adulto autista? Eles têm direitos claros? Agora a gente vai no supermercado e vê, reservado para autista. Isso é só a ponta do iceberg? Tem mais coisas que a gente pode saber a respeito dos direitos das pessoas autistas? Sim, nós tivemos em 2012 a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Na LBI, é uma lei que abriu portas para as crianças com autismo estarem na escola. 2012, quando meu filho estava nascendo, isso estava acontecendo. Veja, como é que as crianças estariam na escola sem um mediador, alguém para ficar com elas? Como é que isso ia ser possível? Então, através dessa legislação, ela trouxe o direito do acompanhante especializado, né? Nós não vamos entrar nesse campo, porque ainda estão muito em discussão, mas assim, o certo é que a criança tem o direito de ter alguém ali como apoio. Bom, isso já deixa a mãe, tem alguém que vai ficar com essa criança o tempo todo, eu não vou precisar pagar nada, não posso pagar, tanto faz escola pública ou regular, ou estadual, a criança tem esse direito, então isso foi um ganho. E também, desses direitos, na própria LBI, no artigo 28, ela traz que a responsabilidade dessa inclusão escolar, da diminuição ou da extinção dessa discriminação que há, porque, Maria, você acredita que tem gente que eu escuto até hoje que diz assim: uma criança autista numa escola atrapalha as outras, está impedindo as outras de aprender. Porque faz muito
muito barulho, porque tem uma crise, porque grita. E eu entendo e acolho essas pessoas porque estamos começando a entender o que é neurodiversidade e começando a entender o que é educação. Porque hoje nós temos informação na internet, quantas crianças a gente vê que entra na escola, já sabe, procurou as coisas no YouTube, já tem informações muito boas. Como é que será que vai ser esse processo? Será que a escola vai estar agora, em 2023, somente para ensinar a ler e escrever? Olha, até me arrepio falando nisso. A escola é o lugar onde as crianças precisam conviver com a diversidade. É isso que ele vai lá aprender. Eu vi até uma pergunta aí sobre o homeschool. Se a criança autista não estiver lá na escola, e a criança típica, a criança que não tem autismo, outra deficiência, que é aquela que senta e aprende, ela vai aprender o acadêmico, mas ela não vai aprender a conviver com a deficiência. Se ela tiver um filho com deficiência, se ela tiver um amigo, um vizinho, um irmão, quando ela conviver com essa pessoa, o que eu, mãe, quero? Eu quero criar um filho que tenha essa questão acadêmica muito avançada, mas ele olha para uma criança com autismo e sente medo? Porque é isso que acontece quando você não tem muito contato. É o novo. A criança pode fazer movimentos diferentes, sons diferentes. E aí? Então, isso é muito importante que a gente desmistifique isso. Senão, a criança que convive com uma outra criança com autismo ou qualquer outra deficiência, ela está aprendendo muito só de ver aquele ambiente, como as pessoas cuidam daquela criança, o respeito, que a gente tanto fala. Sabe aqueles valores que a gente fala, precisamos trabalhar os valores. Vamos trabalhar os valores na prática, respeitando as crianças com deficiências que estão lá naquele ambiente com mais 20, 25. É difícil? Muito. Para nós, professores, muito. Não romantismo. Não vejo romance nesse trabalho. O pouco que eu citei, você viu o tanto que eu preciso ser profissional para saber o que é uma adaptação de currículo, uma flexibilização, uma adaptação de material, um PDI, um olhar observador sem julgamento, olhar e ver se ele consegue ou não, e não ficar entendendo, a mãe falou que ele não consegue, então ele não consegue. Então, nós, professores, agora, vamos ser cada dia mais respeitados profissionalmente, porque estamos cada dia mais nos dedicando a entender a neurodiversidade. Então, para essas pessoas que pensam assim, fiquem tranquilas, não há isso. Eu fiz uma live com a fonoaudióloga Natália, e uma das perguntas foi justamente essa. A gente conversava sobre PAC. Hoje em dia tem muitas coisas, né? Que é o transtorno do processamento auditivo central. E a pergunta que eu fiz para ela, que eu até deixei gravado lá no Espaço Desenvolver, no Instagram, é: barulhos na sala de aula de outras crianças com autismo vai atrapalhar a criança típica de aprender? Porque a gente precisava escutar de um especialista isso, sobre processamento auditivo. E aí ela deu a resposta. Quando você vê um barulho, e aquilo você já sabe de onde vem o que vem, você se acostuma. Você continua tendo atenção lá, mesmo eu estando brincando com um joguinho aqui, isso não vai me atrapalhar. A não ser que a criança tenha TDAH ou outra questão específica que a professora vai precisar chamar a atenção dela, colocá-la mais para frente, enfim, um outro arranjo. Mas não prejudica. Então, isso para nós assim foi um ganho enorme com relação a isso. Eu me perdi, que eu fiquei um pouco emocionada com essa questão, porque me toca muito. E só para finalizar, vou deixar você falar, que eu vejo que você quer, mas eu gosto de trazer sempre para a prática. Eu vou muito com meu filho na feira. Aqui tem uma feira. A gente fala feira aqui, né? Nós estamos no interior. Então a gente vai na feira. E tem pula-pula, e come um pastel, é no sábado. E eu levo sempre ele no pula-pula. Então eu levei ele no pula-pula, tem outras crianças pulando, e meu filho ainda não é verbal. E a criança, um menino, conversou com ele e falou assim, ele não fala? Eu falei, não. Tem uma criança assim lá na minha sala. E ele começou a interagir com ele, normal. Eu falei, estou vendo na minha frente o resultado daquilo que a gente vê nos livros.
Ok. Foi em outro sábado, uma outra criança que nunca teve contato. Eu sei porque a avó me contou. E ele começou, você não responde o que eu falo? Mas por que você é assim? Mas por... Aí eu chamei a avó, porque a gente não... Quando acontecem essas coisas, a gente tem que aproveitar a oportunidade para conscientizar. Quando você está bem, quando você não está bem, tudo bem, cata a criança e vai embora, a saúde emocional é melhor. Conta para ele o que é autismo, fala para ele. Falei com a avó, mas rapidamente tirei a minha criança de lá, porque... Então, por favor, levem essa mensagem para frente. Vamos ajudar as crianças que estão vindo aí dessa geração a não ter o preconceito que hoje a gente está tendo que ver live, que lê em muitos lugares um mês inteiro de conscientização que eles têm no dia a dia, lá na sala de aula não vai precisar de tudo isso. Nossa, Elaine, que relato mais bonito esse. E eu gostaria de aproveitar e responder. Primeiro, falar que as pessoas estão te elogiando muito. A Gisele Obrigada. falou que você é um exemplo de mãe, professora. Outras falaram, né, escreveram que você é um incentivo, né, uma pessoa que está sempre ali incentivando e dando apoio para as colegas, provavelmente. Aí a gente tem duas perguntas. Uma que fala sobre o homeschooling, que se não seria melhor, e uma outra, Elaine, eu preciso pôr o óculos de novo, espera um pouquinho. É, da escola Pingo de Luz. Ontem a gente esteve com essa turminha linda. E ela fala assim, aqui na escola, como uma das nossas buscas na escola é de como fazer a família e a criança participar de momentos coletivos, como festas e apresentações, sem deixar a família constrangida e sem excluir as crianças. É uma pergunta muito pertinente. A Muito. Elaine vai falar sobre isso e depois, se ela me permitir, eu quero falar sobre o homeschooling e retomar a ideia que ela trouxe desse momento do pastel e do pula-pula. Perfeito. Depende. A resposta é depende. Para a mãe, eu tenho certeza que vai ser melhor. Veja, a gente tem que pensar na criança. Se a gente for pensar em nós, pais, talvez seja uma mãe que me perguntou isso é muito fala de mãe, que eu já pensei nisso também. Quando nós falamos em tirar o nosso filho, colocar num espaço que às vezes não tem o suporte que eu tenho em casa, porque eu vou na terapia, eu tenho uma equipe que me apoia, tal, que em casa eu tenho todo o suporte, tem a pessoa da minha confiança, e não tem os menininhos que podem fazer alguma coisa e eu vou ficar com medo. Enfim, as relações. Depende da criança, depende da família, depende da escola que ela pode ir. O melhor para a criança é estar junto com outras. Tem coisas que a gente tem uma amiga, uma grande amiga que diz assim, Elaine, tem coisas que o dinheiro não compra. Eu posso comprar uma professora por lá dentro da minha casa, mas eu não compro os amigos, as relações, os conflitos e a fase que cada um passa. Ele precisa vivenciar as coisas da fase. Eu não posso trazer ele para casa para viver só junto com adultos. Então, eu gosto muito dessa fala dela. Então, às vezes, quando a gente fica desanimado, a gente pensa assim, eu consigo pagar tudo que ele precisa, não consigo. E a gente também tem alguns exemplos de que crianças autistas que ficam em casa, param de ir em ambientes com muitas pessoas e ficam só em casa por terem pensamentos rígidos, podem depois ter alguma dificuldade para sair. Então, é uma questão que precisa conversar muito com a equipe terapêutica dessa criança para ver ganhos e perdas. É uma decisão que não pode ser tomada assim, porque aconteceu alguma coisa que me desagradou. Tem que ser tomada com muita ciência para ter certeza que eu não estou fazendo por mim. Estou fazendo porque a criança é o melhor para a criança. Eu acho que isso seria uma coisa para pensar. Com relação às festas, esse é o nosso desafio. É assim, eu consigo falar sobre que suportes eu vou puxar para minha área, pelo que eu consigo
ter mensurado, né, que eu vou conseguir mensurar, que suportes pedagógicos, que suportes eu posso oferecer para a criança e para a família, para que ela consiga estar num ambiente de festa junina, de apresentação, etc. e tal. Bom, primeiro, é se essa criança tem uma sensibilidade auditiva, conversar com os terapeutas, com a família, um abafador de ruídos, ele pode ajudar muito, mas não acontece se você pôr no dia. Isso tem que ser feito com antecedência, as pessoas que trabalham com essa criança têm que estar de acordo. E eu acho importantíssimo, eu tenho uma excelente experiência com abafador de ouvidos até hoje, com outras crianças, que a criança ficava assim, no dia da Páscoa tinha uma criança que tremia de medo, e aí a professora e a mãe me falaram: o que você acha da gente tentar? Porque você falou que achou muito bom esse novo arranjo da educação inclusiva, quando isso tudo estiver funcionando como vai estar. Eu sou uma pessoa bem otimista. Já está. Então, eu sou professora de AEE, então essa professora me falou, a mãe me falou: olha, ele está muito assim com barulhos. Falei: vamos testar um abafador de ouvido dentro do contexto da escola. Então, a gente tentou, a mãe viu em casa. Ele ficou na hora do coelhinho, na hora de correr, na hora da bagunça, ele ficou super bem. Para ele foi ótimo. Mas essa criança sabe tirar a hora que não quer mais, porque senão vai atrapalhar aprender, mas ele põe na hora da festa. Então, esse é um ganho, um suporte. O outro suporte, planejamento. Qual é a atividade? Eu posso pôr o som mais baixo? Eu posso fazer uma atividade que não destaca tanto, que ele não consegue imitar, porque uma das dificuldades das crianças autistas é fazer os gestos, e essas musiquinhas de apresentação, elas são todas ritmadas. O que é que eu posso fazer? Isso nós, professores, quebramos a cabeça. Tem como a gente pôr alguma coisa no cenário, que essa criança senta e fica com o brinquedo lá, mas que outras também estejam lá, que ela não fique em destaque, só ela que ficou parada? É um trabalho pedagógico, um suporte no planejamento de como vai ser. E vem também a orientação para a família, que é um suporte para a família. Olha, nesse dia, nós vamos colocar ele primeiro, porque ele não consegue esperar. Então, aí você já dá no suporte. E assim que a gente fizer, se ele quiser ir embora, não fique frustrado, porque esse ambiente é muita informação. Pode ser que fique um pouco cheio de informação e ele não consiga ficar mais tempo. Mas tudo bem, se ele ficar meia hora, 5 minutos, ok. E dá esse apoio para a família. Então, o que nós, professores, nós não vamos resolver. Pode ser que tudo isso que eu falei não funcione para aquela criança. Mas você, professor, ofereceu. Você fez o seu papel enquanto oferecer suporte. Eu gosto muito de dizer, nós temos o compromisso de oferecer os suportes. Qual vai ser o desenrolar disso não depende só da gente. Depende da família, da criança, enfim, do histórico. Mas se começarmos a pensar sobre isso, já vai melhorar bastante. Perfeita a resposta. E a gente está no final, não consegui fazer todas as perguntas, e eu gostaria de falar mais uma coisinha que me chamou muito a atenção. Agora à noite eu vi mais uma infeliz notícia de que uma criança entrou na escola para esfaquear outras. Alguma coisa em Goiânia, não me lembro direito. A questão da inclusão, né? E do homeschooling, que tem as vantagens e desvantagens, uma delas é justamente você não viver com a diversidade. E esse filho não saber lidar com aquilo que é diferente dele, ou com a sua própria diferença, né? E eu fico pensando, o que é que nós estamos fazendo para que crianças saiam matando? Tem alguma coisa errada? E a primeira coisa que eu faço é olhar para a escola. Porque a escola é onde acolhe tudo. Ela acolhe. Né? Então, a escola, a princípio,
é o espaço da criança com todos os desafios, qualidades e defeitos. Porque é ali que a gente tem a convivência com as pessoas. A criança ela não deve ficar exclusivamente convivendo com os adultos, porque as interações, as resoluções de conflito, os problemas que acontecem entre eles e que a gente não deve se meter se a coisa estiver sem ninguém machucado, digamos assim, é fundamental para que cresça esse adulto equilibrado, né? Equilibrado. Não dá para falar mais, né? Pode ser que alguém aí não concorde, não tem problema, não precisa concordar com aquilo que eu falei. Aqui a gente não está falando como se fosse uma verdade, mas é um ponto de vista meu. E aí, Elaine, eu adoraria saber se a gente consegue ensinar educação financeira para o autista. Dos vários. Olha só que desafio. Porque ele também tem que aprender a lidar com o dinheiro. Não é verdade? O dinheiro é uma condição de sobrevivência, querendo ou não. Né? As pessoas estão na sociedade e eu acho que eu vou dar uma passadinha no seu curso, que, aliás, é nisso que eu gostaria de entrar, porque em primeiríssima mão, né? Eu já postei nos stories, a Elaine está organizando um curso, né? Já está organizado, já é a segunda turma, sobre suporte pedagógico para professores, né? Poder desenvolver com crianças autistas. Eu coloquei no story, coloquei o post, o slide, o card da Elaine. Dá uma olhadinha lá no meu store, clique aqui, você vai ser encaminhado no formulário do Google para você poder fazer a sua inscrição. E a Elaine vai falar um pouco sobre isso agora. Ai, que legal! Primeiro eu queria dizer que precisamos de pessoas trabalhando atividades que levem as crianças à autonomia. Essa questão financeira é importantíssima. E há suportes, organização para ensinar isso para as crianças. Vamos conversar disso posteriormente, tá? Quero muito. Sim, nós temos a segunda turma agora de suportes pedagógicos para professores atuarem com crianças com autismo, né? Um pouco de tudo isso que eu falei, a gente traz lá com exemplos, com e-book, com oportunidade de perguntas. Já é a segunda turma, a primeira foi de Guaxupé, agora é uma turma que a gente vai acolher mais pessoas. Tenho também para você que não, de repente, essa data, porque é 9 e 16 de maio, é síncrono, que não pode, né? Nós temos agora, eu não contei isso para você, Maria, mas está sendo lançado aqui um curso gravado na plataforma com 12 aulas, que é, assim, inicial, que vocês vão gostar muito. E nós temos aí 2 cursos em abertos. O primeiro, nós vamos ter aí muito sobre suporte. E o segundo, esse segundo que é síncrono, nós vamos falar das adaptações. Ele é um pouco mais aprofundado. Então, tá aí para todo mundo que quiser, já pode entrar. Está na minha bio o link desse curso gravado, tá na Hotmart. Você pode entrar, já adquirir, já começar a fazer o curso hoje. Olha que legal. Olha só, esse que já está lá, já está pronto. E a gente, quanto mais pessoas nós pudermos envolver para levar suporte para as crianças, melhor. E falo mais. O professor, ele tem necessidade de ver o progresso. Ele tem necessidade de oferecer e ter a certeza que fez tudo do melhor. Então, quando a gente oferece o suporte, diz, eu ofereci os suportes que essa criança precisava, a sensação nossa, porque tem muitos professores que sofrem com esse processo por não saberem corretamente Exato. O que podem fazer para auxiliar. Então, você tem certeza, eu fiz. Isso é imprescindível. Então, querem aprender mais, ampliar os conhecimentos,
podem vir estudar com a gente. A Maria, já convidei ela para fazer com a gente o curso e espero ter contribuído com vocês. Elaine, olha, gostei muito de saber qual é o título, qual que é o nome do curso que está na Hotmart. A Hotmart foi lançado hoje. Já hoje? Eu acho que Nossa, hoje, agora! agora mesmo, ainda não coloquei no Stories. É a adaptação, mesmo um curso que chama Suporte de Atividades para Crianças, para professores e crianças com autismo, né? É um suporte para os professores. Esse da Hotmart é suporte. Exatamente isso, suporte. Esse que é síncrono, que você colocou no seu Stories, é a prática pedagógica. Eu vou aprender como é que eu vou fazer adaptação, que tipo de dica, como eu vou adaptar o currículo, vou falar sobre PDI. Então, esse é mais adaptação. Pode ver no título dele que é a adaptação de atividades. Os suportes pedagógicos é esse da Hotmart. Nossa, que legal. Ó, então, gente, você já sabe onde buscar informação consistente para você poder dar o suporte adequado para a criança autista, né? Acho que isso daí é um ganho impossível de medir. Então, já está aí em primeira mão, né? Tive o privilégio agora de poder passar para quem está aqui ouvindo nesse momento e os demais que vão depois estar acessando essa videoaula. Eu queria, né? Muita gente passou a seguir esse canal, Maria.Belintani, né? Eu agradeço muito. A minha área é educação financeira infantil, mas eu adoro falar de educação. É a educação que me mobilizou a vida inteira. Então, vocês podem até estranhar. Só que, né, desse fato de falar de outras coisas e da educação financeira infantil. Mas vocês tenham certeza, educação financeira não é só falar de dinheiro. E ela precisa ser inclusiva e conhecer todas as realidades, né? Por isso que eu gosto tanto de poder conversar com profissionais de diferentes áreas, de diferentes especialidades, como no caso da Elaine. A gente é educadora e precisa chegar a todos o conhecimento que a gente tem e a maneira como nós vamos conseguir fazer com que os nossos alunos se desenvolvam de maneira crítica, consciente, solidário, né? E com muito amor no coração, ao olhar o outro, principalmente, né? É isso que eu desejo para os meus filhos e para todos vocês, com ou sem filhos. Elaine, acho que a gente já está quase finalizando em termos de horário. Se você quiser se despedir, eu só tenho a agradecer você ter poder, né, compartilhado tanta coisa. E fica aqui um convite para você retornar em outro momento, porque tem uma série de perguntas que eu não consegui fazer. É verdade. Deixa eu só ver aqui. Só checar ali a porta. Quero sim, quero deixar uma mensagem final aí, algumas pessoas que eu ainda não conheço, para quem esteve presente. Que bom que vocês estiveram aqui. Vamos compartilhar esses conhecimentos, vamos compartilhar essa live com outras pessoas, porque às vezes essa informação de que há suportes, de que há maneiras de ser melhor naquilo que fazemos enquanto professor, do nosso filho ser melhor atendido, essas coisas precisam ser espalhadas. Então, eu deixo que vocês sejam os multiplicadores dessa mensagem de que vamos pensar e falar mais sobre suportes pedagógicos, quais são, como são, tirar um pouco do campo da ciência, dos livros, e trazer para a nossa prática pedagógica. Isso vai enriquecer muito o nosso trabalho. E contem comigo, que precisarem, eu sou bem acessível, podem entrar em contato comigo. Você, Maria, te agradeço demais ter abrido as portas para a gente estar falando sobre esse assunto no mês do autismo, a sua sensibilidade de dizer para mim, eu quero reservar um tempo meu, não há o que há mais
sagrado que é o tempo. Então, ela reservou um tempo para estar aqui comigo, falando sobre autismo. E falando sobre autismo e possibilidades. Como uma pessoa disse, Elaine, você sempre deixa a gente otimista. Precisamos ser, porque essas crianças, elas são só amor. Se dê o direito de conviver com uma pessoa com autismo, se dê essa oportunidade, você vai se encantar. Não estou falando aqui que é fácil, mas estou falando que é encantador no sentido de ser humano e do tanto que essas crianças são sensíveis e também sinceras. Então, eu adoro e aprendo muito com eles. Muito obrigada por estarem aqui. Gente, muito obrigada a todos vocês. Agradeço também imensamente. Um beijo especial para o pessoal de Guaxupé. E o mês que vem, eu e a minha amiga Valéria Cantelli vamos estar aí em Guaxupé com os professores da rede municipal. Vai ser um prazer poder abraçar vocês, conhecer pessoalmente. Tá bom? Um beijão para todos vocês e para você especialmente, Elaine. Beijo para todos. Tchau. Até logo, Tchau. Maria.